Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para um novo encontro, um novo tema que possa colaborar com a ampliação da nossa consciência, com autoconhecimento, valorização da vida, enfrentamento dos dilemas do cotidiano. Então, seguimos juntos nesse caminho. Quero agradecer você que chega pela primeira vez, você que já está comigo há certo tempo, então que a gente possa perceber formas de melhorar o nosso cotidiano e as estratégias de bem viver possam ser renovadas. Hoje eu trago como tema as questões levantadas no filme Avatar. Você já assistiu? Então, que coisas que ele te fez pensar? Te fez pensar? Aquilo tudo é só ficção? Ou tem elementos que auxiliam na compreensão da vida e nos movimentos que a gente escolhe fazer? Então é isso que eu quero olhar com você um pouquinho mais de perto. Você pode também dar o like, você pode compartilhar esse material com outras pessoas, você pode se inscrever no canal. Essas são formas de poder fazer com que esse material expanda também e chegue a pessoas que de repente estejam aguardando por algo que lhes possa complementar de alguma maneira, não é? Então, eu também estou disponível para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, em organizações, em instituições, rodas de conversa, né? Uma tarde para podermos fazer meditação ou relaxamento, trocarmos algumas ideias, dinâmicas de grupo. Então, dessa maneira, a gente vai podendo contribuir de alguma maneira para uma vida mais promissora. Então, estejam à vontade para fazer contato via Gmail, que está aqui também no link, né, na descrição desse material, né, Rosane Cristine, terapeuta, @gmail.com. E tem também o direct lá no Instagram. São formas de nós fazermos uma primeira conversa, tirar dúvidas, enfim, termos um primeiro contato. Então, vamos olhar para esse tema trazido pelo filme Avatar, o 1, o 2, né? Tem uma diferença de cenário, porém a filosofia do filme, a abordagem do filme, o mergulho das simbologias que aparecem ali, elas são muito semelhantes, não há muita distinção entre o 1 e o 2. Mas tem a arte, né, de uma maneira geral, tem uma energia preponderante nos movimentos artísticos que eu penso que seja bem interessante a gente oferecer atenção, porque essa energia, que pode ser uma energia promissora ou não, né? Tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente oferece atenção, faz conexões com a nossa própria energia e isso a otimiza ou não, né? A torna algo um pouco mais confluente, né? Em consonância com os movimentos naturais da vida ou afunda, né? Completamente. Então é importante a gente perceber isso, né? Eu já em outros momentos já falei aqui para vocês, né? Como a gente se apresenta, os lugares que a gente frequenta, as pessoas com as quais a gente se relaciona, tudo isso amplia a nossa energia positivamente ou
diminui a nossa energia, né? Consome a nossa energia negativamente. E daí é importante a gente perceber isso. E esse filme, como tantos outros, né? Eu quero pensar esse porque nesse momento ele está em voga e ele traz tantos elementos ricos que eu fiquei com vontade de vir aqui comentar algumas coisas com vocês, né? Então, quando a gente faz essa apreensão das artes com as quais a gente se relaciona, a gente não vê essa arte, seja uma música, um teatro, um filme, uma apresentação artística, quando a gente não vê aquilo de uma maneira material, isolada, como algo fora de nós, embora seja alguma coisa que está fora de nós, mas quando a gente permite observar o que desperta aquilo em nós, isso faz com que a gente dê passos também em direção ao autoconhecimento. E a gente apreenda daquela arte, daquele elemento artístico, algo a mais além de uma análise crítica. Então a ideia aqui com vocês não é fazer nenhuma análise crítica, nada disso, mas é perceber que elementos sutis são esses que estão lá e estão aqui, que estão na tela e estão na vida. E de repente a gente deixa passar isso de uma maneira assim, muito comum e sem contato de observação de essência, sem essa oportunidade, né, de uma conexão maior. Então, que a gente possa perceber um pouco dessas coisas, né? Então, o que traz Avatar? Fiz aqui alguns registros, né, para pontuar aqui com vocês, né? Avatar em sânscrito quer dizer descida ou reencarnação, né? Avatar é um ser metade humano, metade divino. Olha só, um ser metade humano, metade divino. Isso tem alguma semelhança com nós mesmos? O que você acha? Você reconhece uns certos poderes divinos em você? Você reconhece, observa ou compactua com as divindades presentes na tua essência, no teu entorno? Eu estou falando um tanto aqui de espiritualidade e estou te colocando para perceber isso, independente de qualquer cunho religioso. Então, será que você sente coisas que elas não são muito bem explicáveis no dia a dia? Você percebe as energias sutis? Então, o Avatar, ele vem, né, as encenações, a produção de Avatar, vem para mexer conosco um pouco nesse sentido, né? Eu sinto dessa maneira e gostaria que você pudesse refletir um pouquinho nisso. Então, Avatar é um termo da cultura indiana que designa um ser metade humano e metade divino. A gente teve alguns seres assim, já nomes conhecidos, né? Buda, lá no Nepal, né? Nós tivemos Zoroastro, na Pérsia, Hermes, no Egito, Jesus Cristo e tantos outros, né? Que eu digo assim, tivemos, na verdade temos ainda hoje. Porque são seres tão iluminados que, embora não tenhamos a presença física deles na atualidade, nós temos toda a herança da mensagem que eles deixaram. E que parece que nunca sai de moda, né? Que é sempre atual. Sempre tem elementos reflexivos que nos ajudam a compreender o mundo, a forma das pessoas se relacionarem,
as dificuldades e os conflitos humanos. Então, isto é um procedimento, é um conteúdo de divindade, né? É alguém que, independente de ter uma personificação material concreta, corpórea, física, ela tem algo de essencial que existe a qualquer tempo, que está presente a qualquer tempo, né? Então, Avatar traz mensagens, né, de religação com o todo, quando é metade humano, metade divino. Então, essa parte divina é alguma coisa muito sutil que não está na concretude da mente, não está na mente concreta. Está naquilo que é subjetivo, está nas sensações, está na intuição, está no terceiro olho, está nos estudos parapsicológicos, não é? Está em lugares que não têm uma explicação científica, porém não há como contestar também. Não no sentido das ideias, mas no sentido das sensações e das observações que diferentes civilizações fazem daquela coisa, daquele efeito, né, do sentido desse algo. Então, a gente tem avatares aí que, né, a gente pode dizer que estão ligados a diferentes segmentos, né, religiosos, filosóficos, civilizatórios, né? Nós tivemos Confúcio, Moisés, Maomé, que podem ser considerados avatares também, tá certo? Então, o que nós temos? A informática, ela explorou essa ideia de avatar, essa ideia de metade humano, metade divino, explorou através dos bonecos virtuais. Então, nós temos muitos bonecos virtuais, não é? E a tendência é ter cada vez mais, até como atendentes de lojas virtuais. E isso é uma exploração dessa ideia do metade humano, metade divino. Metade humano, metade divino também aparece na mitologia, nos heróis mitológicos e nos heróis da atualidade também. Não é assim? Se a gente pegar Sansão, Dalila, Hércules, né? Então eles foram assim grandes heróis dentro daquela época, né? Daquela vertente mitológica. E a gente também tem nos tempos atuais o que tem de poderoso, né? Nos super-heróis, por exemplo, né? O Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, tantos outros que trabalham com elementos que estão fora do contexto humano, reações, atitudes, poderes extraterrenos, não é assim? Então, isso também faz menção à ideia de um avatar, né? Será que a humanidade caminhou na consciência divina tanto quanto na tecnológica? Porque nós pudemos, né, ao longo do tempo, a humanidade produzir a virtualidade, né, a tecnologia virtual e esses heróis. E essa divindade que está presente nos heróis? Será que a humanidade, se permitiu compreender, se debruçar em cima disso, independente de ser um segmento religioso ou não, filosófico ou não, né, como um poder, uma capacidade natural do ser humano? Como é que você percebe isso? Então, a gente tem, assim, no filme Avatar, nós temos ali o planeta, né, Pandora.
E aí, na mitologia, ele tem uma relação com um planeta, né, com Polifemo. E ele fala que a Terra anteriormente, fala-se então aí que a Terra anteriormente ela era habitada por gigantes, né? Polifemo era um gigante cíclope, né? Ciclope, então são aqui, e foi esse ciclope foi um monstro vencido por Ulisses. Não foi vencido através da força física, foi da inteligência, não é? Então, uma distinção também nessa questão do poder intelectual dos humanos, que faz distinção a um Deus mitológico que vencia as coisas pela força, né? No caso desse gigante, por exemplo, daquelas épocas, né, que os seres metade divinos, metade humanos, eles tinham uma forma física também diferenciada. Então, Avatar, o físico daqueles seres, faz menção também a essa antiga era da mitologia. E é mitologia por quê? Porque não se pode comprovar. Chama-se de mitologia aquilo que não é absolutamente comprovável, né? A gente não tem elementos, registros que ficaram por tempos, mas a mitologia é uma força presente nas mais distintas épocas e que tem ali traz para nós elementos de sabedoria na forma de nós nos portarmos no mundo, em qualquer civilização, em qualquer lugar, em qualquer época. Olha que interessante isso, né? Que a gente possa perceber. Então, a ideia é a gente perceber também uma certa disputa entre inteligência e ignorância, né? Então, quando a gente tem essa ideia de defender uma coisa ou outra, a gente fica só com 50% daquela potência grande que pode ser grandiosa em qualquer dos lados. Porque se há ignorância, é ela que nos fará chegar à inteligência, quando ela é olhada, percebida, respeitada. E se ela for rechaçada, simplesmente jogada de canto, não é? O que acontece? Nós não vamos chegar à inteligência, né? Porque só existe um lado quando está presente o outro também. Quando a gente percebe a naturalidade de tudo, não tem lados, tem uma composição, tem uma única coisa. Então, olha que bacana a gente perceber tudo isso, né? O ser divino, ele vive em harmonia com a natureza. Então, ele respeita a natureza, né? Ele demonstra uma fraternidade, né? Pelos seres, pelas coisas que vivem e que se apresentam. Nós podemos viver em harmonia, né? com as diferenças que temos, com aquilo que parece antagônico, a gente pode harmonizar tudo isso, né? Então, mesmo quando a gente tem conflitos, e temos, né, provocados por essas dualidades, pela permissão que damos em enxergar dualidades como algo antagônico, isso gera conflito. Quando a gente percebe a ter outros pontos de vista, se permite poder ter outros pontos de vista e escolhe isso, pontos de vista mais acolhedores, essa dualidade, né, enquanto antagonismo, né, enquanto briga de forças, de lados,
ela vai se desfazendo, né? Isso é uma dica para a forma que nós escolhemos viver a nossa vida. É uma dica, né? Não tem certo nem errado e não tem nenhuma imposição, mas qual está sendo o seu olhar, como você está conduzindo a sua vida, as suas crenças, aquilo que você acredita, os seus pontos de vista, né? Como é que você se relaciona com as ideias que são diferentes da sua, né? Ou das suas, né? Às vezes é difícil para nós aceitar aquilo que é diferente. Em teoria é fácil, minha gente. No dia a dia, às vezes não é muito fácil. Então fica bem bacana quando a gente consegue ir observando tudo isso em nós, o nosso comportamento, a nossa atitude, para a gente começar a lapidar tudo isso. O filme Avatar começam a aparecer habitantes de outros locais do planeta ali, então isso os coloca ali para poder perceber outros jeitos de lidar com os outros povos que não seja através da guerra, né? Para eles combaterem algo que para eles estava soando como um grande mal, eles precisavam se unir. E aí eles começaram a descobrir formas de se juntarem, né, de encontrarem os pontos em comum para se juntarem num único objetivo maior, que era o de valorizar aquele lugar que eles viviam, aquele planeta, aquela vida. Isso coloca a gente para pensar também até que ponto nós estamos preservando, valorizando, querendo manter a vida que temos nesse nosso planeta, né? O que você acha disso, né? O que a humanidade tem feito em relação ao meio ambiente, em relação às formas de cuidar das coisas, dos dejetos, da natureza, da água, do ar? Então, olha, tantos avanços tecnológicos e nas coisas simples, né? A tecnologia faz a gente pensar sobre o quanto a gente ainda está atrasado na maneira de lidar com as coisas que são importantes para a manutenção da nossa espécie. Então, o filme, ele traz elementos aí para a gente perceber também, né? A Mãe Terra lá, como ela é valorizada, né? Como ela é valorizada. E os povos se unem para poder não permitir que a Mãe Terra sofra. O ar, a água, presentes no nosso planeta, tão importantes para a nossa vida, por exemplo, fazendo aí uma analogia, né? Então, esse filme, ele traz coisas, né, para a gente pensar assim, a gente ainda precisa ser sensibilizado para cuidar daquilo que é tão precioso para nós, que é a nossa própria vida. A gente precisa aprender a cuidar de nós. O que é isso, não é? Eu vejo aqui no lugar onde eu moro, a forma como as pessoas descartam o seu lixo, o lugar que elas escolhem fazer isso, um lugar de uso comum, fazem isso de qualquer jeito, né? Algumas às vezes jogam até pela janela, porque acham que vão acertar ali naquele lugar, não precisa descer. O descompromisso em cuidar com o lugar que você habita, com o ar que você respira. Então, olha que bacana perceber essas coisas, não criticar, não entrar em atrito, não isso, mas reconhecer que nós precisamos nos sensibilizar mais, ter atitudes mais promissoras do que ficar assistindo o definhamento daquilo que é tão importante para nós, né? E que outras gerações vão poder usufruir disso.
Então o filme fala da árvore dos ancestrais, né? Ou seja, fala da conexão permanente com aqueles que estamos ligados. Afinal, a semente é uma semente só. No caso, a gente chama essa semente de como é que é? Genética, né? Genética, célula genética, a mesma genética. Mas eu estou falando de uma semente independente do nome científico. A semente que nos une ao pai, à mãe, aos irmãos, aos avós, bisavós, tataravós, né? E com tanta força vem caminhando e a gente às vezes está ligado a uma dessas energias que ainda está presente, porque a energia não vai, né, minha gente? O físico, o corpo físico se esvai, a energia não. E quão pouco sabemos sobre isso, né? Às vezes achamos que isso está no campo de algo que é o ocultismo. Está oculto da nossa sabedoria, mas não é um ocultismo no sentido de um desvalor. É uma força muito grande e que a gente sabe pouco, né? Então, a exploração de minerais, que o filme fala também, né? A ocupação, o domínio de novos espaços, né? Espaços que são ocupados e explorados, espaços que pertencem a toda a humanidade, que interferem na qualidade de vida de toda a humanidade. Alguém se acha no direito de ir lá e explorar, não é? Por ignorância, né? Por ignorância de valorizar o elemento material, né? A moeda, né? De uma supervalorização de um financeiro. E como se isso fosse esse fosse um atributo capaz de ser mantido sem a raça humana estar presente. Sem vida humana saudável, para que serve dinheiro? Né? Para que serve poder? Para quê? Vai queimar junto, vai embora, né? Da mesma maneira que não nos serve quando a gente não está mais aqui, mas a energia fica. Né? Então, olha que legal a gente poder observar essas coisas. E aí, há coisas valiosas que devem ter um lugar preservado. Será que você percebe o que tem de valioso em você e que precisa ser preservado? Só você pode fazer essa preservação. Né? O filme faz esse convite de reflexão. Há coisas externas a serem preservadas, porque elas são a semente, né? Nessas forças está o potencial de vida nesse momento e da reprodução da espécie vivente, né? De todos os seres viventes, das espécies viventes, né? E há também coisas em nós que precisam ser preservadas, né? Para nossa vida sã. E será que a gente observa isso? Né? Será que a gente valoriza os nossos produtos mentais, emocionais? Né? Será que a gente valoriza essas coisas e a gente vai aparando arestas? Como é que é isso para você? Quais têm sido os teus movimentos nesse sentido de autocuidado? Olha que bacana, minha gente, essa observação. Então, eu posso ser menos influenciável por minhas emoções e pelas emoções dos outros? Eu posso, né? Eu posso reconhecer os meus próprios potenciais, né? Eu posso reconhecer e eu consigo reconhecer as minhas fragilidades e trabalhá-las, né? Sem reclamar delas, sem me envergonhar delas,
né? Simplesmente me reconhecendo como ser humano, né? Que erra, que cai e que levanta. Então, o filme, ele traz aspectos, né? Tem uma questão também de família, né? De contexto familiar. E aí, a valorização que eles dão, né? Para o clã, para a família, para o grupo. E a gente pode pensar isso enquanto macrosistema, né? Que é a valorização pela vida de maneira geral, independente de estar no continente X ou Y, né? Na Ásia, na África, na América, não importa, no Oriente, no Ocidente, não importa, né? Só são contextos geográficos diferentes para a preservação da mesma espécie, que é a espécie humana, né? Então, esse reconhecimento desse elo enquanto família cósmica, né? Que é o respeito de podermos ter e a valorização da vida de uma maneira geral, seres humanos, vegetais, minerais, enfim, né? Etéreo, que a gente possa valorizar tudo que vive, porque um elemento ajuda o outro, compõe com a vida do outro, né? Então, essa percepção o filme traz de uma maneira tão bela, né? A ligação ali que eles fazem de uma conexão do povo ali, Avatar, com aquela árvore, desculpa, com aquela ave gigante. Tem com a árvore também da vida, né? E há aquela ave gigante. Então, para nós domarmos aquilo que é grandioso em nós e que às vezes enfurece em nós, a gente precisa estabelecer conexões conosco mesmo, conexões sutis, né, com forças maiores. Então, olha que bacana, né? Há um animal marinho, né, que aparece no filme também. Então, tem o grande animal dos ares, que locomove as pessoas, né, que é utilizado como meio de transporte, e tem também o animal das águas, né, e que sofre também a influência dos exploradores que querem tirar algo desse animal marinho que tem um valor financeiro, né, sem valorizar a importância deste animal enquanto ser vivente, né, enquanto produtor de conexões que ele faz ali com o ser humano. Semelhante a alguns animais marinhos que a gente tem na nossa civilização, né, a própria baleia, os golfinhos, que já se estuda tanto sobre a conexão que eles fazem conosco, com os seres humanos, né, essa aproximação, os sons que eles emitem, a facilitação que eles têm, a inteligência que eles têm, diferenciada de alguns outros animais. Então, esses elementos do filme fazem a gente pensar, né, o como que, enquanto civilização, a gente pode e deve transformar alguns hábitos, né, e alguns procedimentos que temos com relação ao desrespeito do lugar onde vivemos, e aí a gente fica pensando em poder habitar outros lugares, né, outros planetas, né, e aí fica parecendo um pouco aquela coisa que algumas bactérias fazem ali, que depende de um outro ser para poder sobreviver, e aí quando ela acaba com ele totalmente, ela vai para outro lugar, né? Será que é isso que nós seres humanos estamos propensos a fazer? Ver outro lugar para poder habitar, para poder seguir com a vida,
e deixar isso aqui para trás, uma vez que a gente acaba com tudo, não serve mais aqui, nós deixamos tudo aqui, vamos para outro lugar? Será que é essa a ideia de a gente desvalorizar essas preciosas coisas, né? Essa multiplicidade de vida que dificilmente a gente encontrará em outro lugar e que tão generosamente foi cedida para todos nós? Então, que a gente possa observar essas coisas, os elementos que a gente se relaciona na vida, na sua vida, os elementos com os quais você se relaciona e que, será que você está valorizando esses elementos, né? Ou você está deixando tudo isso para o acaso e sofrendo com coisas pequenas, ao invés de procurar enaltecer, valorizar e otimizar as grandiosidades que temos dentro de nós, a partir das diferentes conexões que podemos realizar, né? Além do aspecto cognitivo. Então, minha gente, que você possa pensar um tanto nessas coisas, que todos nós, né, possamos pensar. Eu também vim aqui falar com vocês porque fiquei refletindo alguns aspectos. A ideia aqui não é esgotar todos os aspectos, né? Você tem toda a liberdade também de poder compor, e muito bacana que você observe as tuas apreensões, né? E que isso possa fazer, te ajude a ressignificar a tua vida. Porque Avatar, para mim, ele traz uma possibilidade de ressignificação, ampliação de consciência e ressignificação da vida de maneira geral, não só da vida humana. E aí que a gente possa cuidar dessas conexões maravilhosas que podemos realizar no dia a dia com algo superior. Porque, minha gente, dores e sofrimento, tudo isso passa. Tudo isso passa. É só uma questão de tempo. Uma questão de tempo e intenção. Qual é a sua intenção? É mergulhar fundo nessa dor e ficar lá? Ou é olhar para ela, aprender com ela e voltar respirando um novo ar? Qual a tua opção? Então, eu te deixo refletindo isto. Agradeço a oportunidade que você me dá de fazer com que não sejamos meros robôs, mas que possamos cada vez mais ampliar os nossos horizontes de percepção de nós mesmos e da vida que escolhemos ter. Grande beijo. A semana que vem a gente se encontra com outro tema. Tchau, tchau.